Negligência do alcance, por Eliezer Yudkowsky. Imagine que 2.000, 20.000 ou 200.000 aves migratórias morrem a cada ano por afogamento em tanques de petróleo descobertos, que os pássaros confundem com extensões de água. Essas mortes poderiam ser evitadas cobrindo os tanques de petróleo com redes. Quanto dinheiro estaria disposto a pagar para fornecer as redes necessárias? 3 grupos de indivíduos consideraram 3 versões da questão acima, perguntando-lhes quanto aceitavam num aumento de impostos para salvar 2.000, 20.000 ou 200.000 aves. A resposta, conhecida como Vontade Expressa de Pagar, ou VEP, teve uma média de $80 para o grupo de 2.000 aves, $78 pelas 20.000 aves e $88 pelas 200.000 aves, num estudo de DeVos et al. Esse fenómeno é conhecido como insensibilidade ao alcance ou negligência do alcance. Estudos semelhantes mostraram que residentes de Toronto pagariam apenas um pouco mais para limpar todos os lagos poluídos de Ontário do que os lagos poluídos numa região particular de Ontário, e que os residentes de 4 estados norte-americanos no oeste pagariam apenas mais 28% para proteger todas as 57 áreas silvestres nesses estados do que para proteger uma única área. A explicação com a mais ampla aceitação para a negligência do alcance apela à heurística afetiva. Kahneman, Ritov e Schade escrevem: a história construída por DeVos et al. Provavelmente evoca para muitos leitores uma representação mental de um acidente prototípico, talvez a imagem de um pássaro exausto, as suas penas encharcadas em petróleo negro, incapaz de escapar. A hipótese de valorização por protótipo afirma que o valor afetivo desta imagem vai dominar as expressões da atitude para com o problema, incluindo a disposição de se pagar por uma solução. A avaliação pelo protótipo implica a negligência de extensão. 2 outras hipóteses sobre a negligência de alcance incluem a compra de satisfação moral e o depósito de boas causas. A compra de satisfação moral sugere que as pessoas gastam dinheiro suficiente para criar um calor interior em si mesmas, e a quantidade necessária é uma propriedade da psicologia da pessoa, nada tendo a ver com pássaros. O direcionamento para boas causas sugere que as pessoas têm uma certa quantia de dinheiro que estão dispostas a pagar pelo meio ambiente e qualquer pergunta sobre bens ambientais aciona essa quantia. Provou-se que a negligência do alcance é aplicável a vidas humanas. Carson e Mitchell, 1995, relatam que, aumentando o alegado risco associado à água potável clorada de 0,004 para 2,43 mortes anuais por 1000, um fator de 600, aumentou o plano de tratamento das águas de $3,78 para $15,23, um fator de 4. Barron e Green não encontraram qualquer efeito ao variar o número de vidas salvas por um fator de 10. Featherstone-Hawk et al., num artigo intitulado Insensitivity to the Value of Human Life, a Study of Psychophysical Numbing, encontraram evidências de que a nossa percepção de mortes humanas e valorização de vidas humanas obedece à lei de Weber, ou seja, usamos uma escala logarítmica. E, de facto, estudos sobre a negligência do alcance, em que as variações quantitativas são suficientemente grandes para provocar qualquer sensibilidade, mostram pequenos aumentos lineares na disposição de pagar, correspondendo a aumentos exponenciais no alcance. Kahneman, Ritov e Schade interpretam isso como um efeito aditivo da influência do alcance e da influência do protótipo. A imagem protótipo provoca a maior parte da emoção
e o alcance provoca uma menor quantidade de emoção que é adicionada, não multiplicada, ao primeiro valor. Albert Szent-Györgyi disse: "Fico profundamente comovido se vejo um homem a sofrer e arriscaria a minha vida por ele. No entanto, falo impessoalmente sobre a possível aniquilação das nossas grandes cidades com 100 milhões de mortos. Sou incapaz de multiplicar o sofrimento de um homem por 100 milhões. As emoções humanas ocorrem dentro de um cérebro analógico. O cérebro humano não pode desencadear neurotransmissores suficientes para sentir emoções 1000 vezes mais fortes que a dor de um funeral. Um risco potencial passando de 10 milhões de mortes para 100 milhões de mortes não multiplica por 10 a força da nossa determinação para impedi-las. Isso adiciona mais um zero no papel para os nossos olhos perderem o foco, um efeito tão pequeno que, normalmente, temos de saltar várias ordens de grandeza para detectar experimentalmente a diferença. A moral da história é que, se você quer ser um altruísta eficaz, terá de ponderar sobre isso com a parte do seu cérebro que processa esses desinteressantes zeros de tinta no papel. Não apenas a parte que se comove com o pobre pássaro a debater-se encharcado em petróleo. Este artigo foi escrito por Eliezer Yudowsky, a tradução de Tiago Tamusauskas e revisão de Celso Vieira e José Oliveira. Locução: José Oliveira.